Agora, um assunto sério. Olha, gente, estamos no mês de Outubro Rosa. E você sabe, não, você sabia, seu Chibé, que diferentemente do ginecologista que atende a parte ginecológica, o urologista atende os problemas de todo o trato urinário da mulher, assim como no homem. Eu não sabia disso. O atendimento na urologia é voltado às mulheres e envolve problemas relacionados a todo o aparelho urinário, como rim, bexiga, incontinência urinária, entre outros problemas que podem incluir infecção urinária, dificuldade para urinar. Então, vamos agora conversar esse assunto seríssimo com a doutora Patrícia Canelas, urologista. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Que prazer te receber aqui, viu, Patrícia? Seja muito bem-vinda, elegantérrima. Pode sentar ali. Patrícia, então, vamos falar de todo esse trato urinário, não é, do ser feminino, que nós mulheres, a gente tem toda uma fisiologia diferenciada, não é? E que precisa de muito cuidado. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Fico muito feliz, já te acompanho há muito tempo o teu programa. Então, assim, muito feliz a gente poder estar aqui falando da nossa especialidade, né? Iniciando aí Outubro Rosa, né? Da importância da saúde feminina, né? E assim, é muito importante esse espaço que vocês dão para a gente conseguir mostrar, né? Que existem certas coisas que acontecem com a mulher que muitas das vezes ela fica retraída em contar ou em compartilhar. E quando incomoda, não é? Incomoda. Isso, e quando ela vê através da televisão, através de mídias, ela se sente acolhida e consegue, na verdade, se informar. Eu acho que hoje a informação, né, é a melhor forma de prevenir. Então, e se cuidar, não é? Exatamente. Então, vamos falar do assunto que eu acho que todo mundo mais procura saber sobre a incontinência urinária. Exatamente o que vem a ser a incontinência urinária, Patrícia? Então, Paulinha, a incontinência urinária, gente, ela é qualquer perda de urina sem vontade da pessoa, né? No caso do paciente. E independe, tá? Eu deixar bem claro que incontinência urinária acontece em homens e mulheres. Não, isso aí ainda é um tabu, porque as pessoas acham que perda de urina, né, só acontece em mulheres e que perda de urina é normal. O que eu sempre encontro no consultório? O paciente dizendo, doutora, minha mãe perdia, minha avó perdia, então eu perdi. Então eu nunca fui no consultório porque eu achava que perder urina era normal. E perder urina não é normal em nenhuma circunstância. E quando isso acontece, o que isso quer dizer para a pessoa? Bom, eu estou perdendo urina. O que isso traz como sinal? A perda de urina ela pode ser de vários tipos, né? A gente tem perda de urina aos esforços, que é uma das mais frequentes, que é quando você tosse, quando você espirra, quando você carrega uma criança, quando você faz algum tipo de esporte, que você começa na hora de fazer o esforço, você tem ou pequenas gotas como perda, ou perdas de quantidades importantes. Isso aí a gente diz incontinência urinária de esforço. Existe outro tipo, que é a incontinência urinária de urgência. É aquela vontade que a paciente tem de toda hora no banheiro. Não segura. Não segura, exatamente. Né? Aquela vontade imperante. Isso aí, normalmente, a gente tem que descartar problemas neurológicos, né? Alguns traumas, ansiedade, tá? A bexiga hiperativa, que a gente chama, que ela tem como base a ansiedade. O paciente urina, eu tenho pacientes que urinam mais de 24, 25 vezes ao dia, né? Então, assim, elas são incapacitadas, elas não viajam em avião, elas têm medo de viajar em excursão e dá vontade de urinar e não ter banheiro. Então, isso impacta na vida delas de uma forma muito importante. E a gente tem a mista, né, que a paciente pode ter tanto incontinência urinária por esforço quanto incontinência urinária de urgência. Isso, né, tem a ver com idade, com genética? Então, quais são os motivos, quais são as causas, gente, de infecções urinárias, de incontinência urinária? A incontinência urinária, uma das principais causas é relaxamento do assoalho pélvico, né? É a flacidez desse assoalho pélvico. E o nosso assoalho pélvico, ele é todo feito de fibras colágenas, tá? Então, tudo que influenciar nesse colágeno do nosso corpo vai favorecer. Então, a gente pode citar aí gravidez, tá? É um fator de risco.
né? A genética, quando a gente pensa que colágeno, ele vem também de genética. Tem pacientes que têm a pele mais flácida, né, de família, e outras não, tá? Então, partos, às vezes, normais, ou que precisam usar fórceps, aquele material grande, que precisa tirar o bebê, né, são fatores de risco. A constipação intestinal, pacientes que passam a vida inteira fazendo força para fazer cocô, elas vão deixar aquele assoalho pélvico mais desgastado e favorece esse quadro. A obesidade, o cigarro, tá? Muita coisa, então, falta de né? atividade física, exatamente. Agora, vem cá, tem cura ou é só cirurgia? Tem remédio para isso? O que faz? Então, quando a gente tem a incontinência urinária, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a causa dessa infecção, né? Então, a ida no urologista é fundamental, porque eu preciso dar um diagnóstico para saber a causa. Porque, através da causa, eu consigo definir o tratamento, certo? O tratamento de escolha hoje, o tratamento padrão inicial é fisioterapia de assoalho pélvico, tá? A reeducação, no caso de ingesta de líquidos, a reeducação alimentar, o tratamento dessa constipação intestinal, certo? E para, no caso, a incontinência urinária de urgência, existe medicação. Mas, assim, a primordial, que é o tratamento inicial, se faz com fisioterapia e medicação, que a gente chama de tratamento conservador. Quando esses tratamentos eles não resolvem, a gente parte para a cirurgia. Então, agora vamos falar para as meninas, não é? As meninas mais jovens, como se prevenir. Perfeito. Isso é uma pergunta muito frequente. Doutora, como é que eu vou me prevenir de infecções, de incontinência urinária? Então, a prevenção, ela está baseada exatamente nos fatores que causam a incontinência, né? Então, a paciente tem que ter um controle do peso, a paciente tem que praticar atividade física, e aí eu deixo uma ressalva, tá, Paulinha? Hoje, o que a gente vê? As pacientes praticando atividades físicas de alto impacto, tá? Crossfit, ou corrida. Então, essas atividades de alto impacto, elas acabam por levar a um desgaste, elas fazem ao contrário, a um desgaste dessa musculatura pélvica, e a paciente tem perda. Né? Então, tratar tudo isso, não fumar, alimentação, tomar bastante água, sim, vai fazer com que você previna sobre isso. Agora, uma pergunta que eu acho que é super interessante também, a gente falar sobre a cistite de repetição, não é? Ou então aquela cistite de lua de mel que as pessoas falam. O que exatamente é isso? Algumas pessoas dizem que a cistite é um problema de coluna, não faz parte da uretra, é da uretra, enfim. O que é essa cistite de repetição? Então, a cistite é um nome, né, que ficou consagrado, na verdade, por infecção do trato urinário, né, baixa, né? Então, a cistite corresponde à bexiga, quer dizer cisto, né? Então, infecções urinárias baixas que acometem a bexiga. Por que ela é muito mais frequente na mulher, por exemplo? Porque a nossa anatomia é muito desfavorável, né? O canal da uretra feminino é muito pequeno, diferente do canal uretral masculino, tá? Nós temos a uretra próximo da vagina e próximo ali do bumbum. Então, a contaminação é muito frequente, certo? Então, a mulher, ao longo da vida, ela vai ter picos de incidência de infecções urinárias. Quando ela é pequena, quando ela inicia atividade sexual, quando ela troca de parceiro, tá? Na menopausa e a última na menopausa. E casos de exceções, como na lua de mel. Por quê? Porque está diretamente relacionado aí ao ato sexual, né? A infecção urinária. Então, mas tem médicos que dizem que isso é problema de coluna. Não tem relação nenhuma. Se o paciente tiver qualquer alteração neurológica que comprometa a bexiga, por quê? Porque os nervos que fazem a micção, que fazem o encher e o esvaziar da bexiga, são controlados pela coluna. Então, o cadeirante, o paciente que teve algum trauma raquimedular, são pacientes que urinam de forma diferente. Então, eles acabam deixando mais urina na bexiga, porque a bexiga não tem mais força de colocar para fora. Aí, eles podem ter infecções de repetição. E tem como prevenir essa cistite de repetição? Então, eu sempre falo que a grande maioria das doenças da urologia, o câncer de próstata, a infecção urinária, a incontinência, ela está ligada diretamente à mudança do estilo de vida. Aí, na infecção urinária de repetição, quem é que tem que ser tratado primordialmente? O intestino. E as pessoas não relacionam. A paciente que tem desbiose intestinal, que tem alteração intestinal, é uma paciente que vai ser muito mais favorável a ter infecções urinárias, assim mesmo como o homem, tá? Então, eu preciso tratar esse intestino, eu preciso tomar bastante água, eu preciso
preciso praticar atividade física, né? E melhorar É muito isso a aí. alimentação. Olha, eu estou aqui muito feliz em receber a doutora Patrícia Canelas para trazer para a gente tanta informação para você, mulher, se cuidar. Sua saúde é tão importante, tão fundamental. E você, menina, e você, adolescente, você, mulher jovem, se previna, né? Cuida de você. Muito obrigada. Quem quiser, Patrícia, mais alguma pergunta? Tem algum espaço na internet que você possa responder essas perguntas? Tem sim, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui junto contigo e dizer que vocês quiserem qualquer informação, eu estou nas redes sociais, tá? @doutorapatriciacanelas.urologia. Então, assim, estou aí à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela Eu sua que presença. agradeço. Foi um prazer. Saúde para você, tá? Obrigada, E amor. para todas as mulheres, as nossas amadas telespectadoras. E segue Ficha Paulo Duarte, que ainda tem muita coisa para a gente ver aqui no palco do nosso programa.